Al é um fazendeiro comum que, de tanto se dedicar à lavoura, acabou maximizando todas as suas habilidades e, sem nem perceber, se tornou o aventureiro mais poderoso do mundo. Mas aí, quando ele salva uma princesa gostosa das garras de um sequestrador, ela simplesmente o obriga a se tornar seu guarda-costas. Resultado, ele passa o dia caçando os inimigos dela, e à noite caprichando nos canteiros dela. Tudo começa quando Al está trabalhando na sua roça e percebe que a nova leva de berinjelas esquisitas finalmente está pronta para ser entregue. Enquanto carrega a carroça, ele nota que maximizou todas as suas habilidades de fazendeiro e que seu poder de ataque está acima de 9.000. Mas ele dá de ombros pro negócio, porque afinal, tem uma entrega urgente para fazer na capital real. No meio do caminho, ele avista um dragão na beira da floresta espancando um grupo de aventureiros. Sem nem piscar, ele arremessa uma cenoura para dar uma brecha de fuga para eles. Só que a cenoura explode no impacto e elimina o dragão inteiro num único golpe, deixando o próprio Al completamente boquiaberto. Antes que alguém consiga vê-lo, ele salta de volta para a carroça e segue viagem tranquilamente. Só que os aventureiros que ele salvou decidem seguir as marcas de rodas deixadas no chão. Já na entrada da capital, Al flagra uma garota sendo sequestrada por um cavaleiro. Sem hesitar, ele entra em ação e a resgata que nem um pai coruja. O sequestrador tenta partir para cima dele, mas Al desvia dos golpes com facilidade e espalha o cara no chão de concreto com uma porrada digna de Hulk, deixando os guardas livres para prender o bandido. Enquanto a garota agradece o salvamento, Al percebe que as mulheres da cidade estão esperando ansiosas pelas berinjelas dele e sai correndo para não perder a venda. Depois de fechar negócio, Al resolve voltar para a fazenda, mas é parado pela mesma garota que resgatou há pouco. Ela se apresenta como a princesa Fal e pergunta se ele toparia cultivar os campos reais dela também. Al, sendo o otário que é, gagueja que o serviço é coisa demais para um simples fazendeiro como ele e recusa na hora. Tenta fugir, mas Fal o agarra pela camisa e oferece um salário generoso. Al continua recusando porque só quer saber de mexer com a enxada no seu próprio canteiro. Então Fal aposta mais alto e oferece um terreno espaçoso na capital de graça, caso ele aceite trabalhar para ela. Quando ele pergunta por que ela está indo tão longe por causa dele, Fal revela que o sequestrador dela era um chefão da máfia nível 500, e Al o despachou como se fosse um bandido nível 1. Quando Al pede que ela explique o sistema de níveis, ela conta que um humano comum tem status médio de 50, os capitães da guarda noturna ficam por volta de nível 600, e o maior herói existente é de nível 1000. Quando Fal pede para ele mostrar o nível dele, Al lembra que o seu status médio é de 65.000 e definitivamente não pode mostrar isso para ninguém. Nesse exato momento, o grupo de aventureiros que ele salvou aparece e revela para a guarda que alguém usou uma magia poderosa para abater o dragão. Quando mencionam que viram marcas de carroça na área, Fal conclui que só pode ter sido Al. Antes que ela consiga interrogá-lo, ele já sumiu, mas ela jura que vai encontrá-lo de novo. Naquela noite, Fal volta ao palácio e descobre que um enxame de monstros está se aproximando da cidade, o que ela acha bem estranho porque os humanos firmaram um tratado de paz com o Rei Demônio. É aí que o administrador Cecil explica que a operação é liderada pelo comandante Demônio Volpe, que quer vingar a derrota do Rei Demônio. O rei fica confuso porque foi o próprio Volpe quem propôs o tratado de paz, mas Cecil acredita que ele fez isso justamente para baixar a guarda dos humanos e atacar de surpresa. Como o herói que derrotou o Rei Demônio está morto, Cecil aconselha o rei e Fal a fugirem da capital, enquanto ele e as forças militares seguram os monstros. Enquanto isso, Al chega em casa e já é visitado pelo seu melhor amigo Testa, que avisa que uma horda de monstros está cruzando suas terras. Preocupado com as suculentas berinjelas, Al corre até o campo e vê os monstros desviando das plantações e indo direto em direção à capital. Logo depois, Cecil conduz o rei para fora da cidade. Mas quando chegam num beco sem saída, ele repentinamente ataca o rei e todos os cavaleiros ao redor. Enquanto Fal tenta entender o que está acontecendo, Cecil revela que a forma humana dele era apenas um disfarce, e sua verdadeira identidade é a do comandante Volpe. Quando Fal pergunta o que ele planeja fazer, Volpe revela que pretende se passar pelo rei e governar os humanos. Então ele lança um ataque mágico letal em direção ao rei, mas o velho levanta vários escudos para desviar o golpe. Fal une seus feitiços aos dele para repelir Volpe, mas Volpe ativa um segundo feitiço e destrói o escudo. Ele então manda o rei rezar suas últimas orações. Mas no exato momento em que dispara outro ataque, Al aparece do nada e crava sua enxada no chão para bloquear o golpe de Volpe. Volpe enlouquece da raiva e tenta partir para cima de Al, mas Al bloqueia de novo e enterra a cara do sujeito na pedreira. Isso faz Volpe revelar sua verdadeira forma demoníaca, mas quando ele dá um salto, Al o socorre na cara e o nocauteia com facilidade. Com a derrota do comandante, os demais demônios fogem em debandada, e Al é aclamado como herói pelo rei. Em seguida, o rei oferece um cargo no palácio, mas Fal sabe bem que Al só pensa em cultivar berinjelas de múltiplo uso. Então, ela lhe concede um terreno de 33.000 metros como fazenda na capital, em troca de ele se registrar na guilda dos aventureiros e derrotar monstros de vez em quando. Depois disso, Fal o leva para um tour pela capital e Al fica encantado com tudo que vê no mercado.
Aí ele nota uma barraca de churrasco e imediatamente pede espetinhos grelhados pra ele e pra Fal. Enquanto passeiam comendo, ele pergunta se é realmente tranquilo pra uma princesa andar à solta assim, e acaba descobrindo que Fal tem uma criada chamada Línia, que funciona como sósia dela quando Fal precisa sair. Ela acrescenta que conhecer o povo é também uma das suas obrigações, mas Al acha que ela só tá perdendo tempo com ele. Fal então o leva até a guilda, onde Al mais uma vez lembra que só quer ser fazendeiro, mas vai virar aventureiro de meio período para pagar a dívida que contraiu com o terreno que recebeu. Fal pede para ele guardar segredo sobre a identidade dela e avisa que está usando um acessório mágico que a deixa irreconhecível. Com isso, os dois entram numa taverna movimentada e o mestre da guilda reconhece Al imediatamente como o herói que salvou a cidade. Ele leva Al até a recepção, onde uma senhorita chamada Ylvia o atende. Mal ele se apresenta, o estômago começa a roncar. Então Ylvia o serve com uma refeição. Depois de comerem, ela nota na ficha dele que ele é fazendeiro e pergunta o que o motivou a virar aventureiro. Ele conta que está fazendo isso para pagar uma dívida, mas que é fazendeiro por vocação e vai aventurar só como renda extra. Nesse momento, os aventureiros que ele salvou do dragão o reconhecem e contam para todo mundo que Al despachou um dragão de rank S com um único golpe. Enquanto todo mundo comenta, ele rapidamente diz que foi sorte, mas Ylvia sugere que ele busque orientação com aquele pessoal experiente. Eles se apresentam como Gilles, Lamia e Luke. E quando Lamia o convida para entrar no grupo deles, ele recusa gentilmente, dizendo que quer viver de fazendeiro. Mesmo assim, Lamia aperta o passo e diz que vai vê-lo no campo de batalha, e Al finalmente entende o que significa ser uma mulher. Depois disso tudo, Ylvia avisa que ele vai começar no rank G, e que, enquanto outros levam anos para subir de rank, ele talvez chegue ao rank S rápido, porque já nasce overpower. Al jura para si mesmo que nunca vai chegar ao rank S, porque isso vai chamar atenção demais. E Ylvia entrega a ele a primeira missão: coletar 10 hastes de grama de leite na floresta de Green. Ela explica que o item é usado como poção de recuperação essencial para aventureiros, e recomenda que ele leia o manual para saber com quais monstros pode se arriscar. Ela também sugere que ele pare de se vestir que nem um novato, mas quando ele diz que não tem dinheiro para roupas novas, Ylvia lhe dá um manto defensivo de graça. Agora vestido como um Homelander frutado, Al sai da guilda ao lado de Fal, que ficou se escondendo até então usando o acessório mágico. Depois de se separarem, Al se dirige à floresta para coletar as ervas, mas encontra uma escama preta no chão enquanto lê o manual, se perguntando de qual monstro ela teria caído. Ele lê que os orcs estão em plena temporada de acasalamento, e que os homens devem se manter bem longe de orcs fêmea, a menos que queiram ter a linguiça esmagada. Nesse instante, uma orc fêmea aparece por trás dele, mas antes que ele seja condenado a pagar pensão pro resto da vida, Gilles aparece e despacha a orc. Lamia e Luke também surgem, e Al agradece pela ajuda. Ele então mostra a escama que encontrou, e Gilles revela que ela pertence a um monstro não identificado na floresta. Ele também sugere que voltem logo porque o sol já está se pondo, mas Al ainda precisa coletar uma erva a mais para completar a missão. Nesse momento, a floresta escurece de repente e um dragão negro aparece diante dos quatro. Sua aura é tão aterrorizante que todos ficam paralisados no lugar. Enquanto o dragão passa por eles sem machucar ninguém, Al conclui que a escama deve pertencer a essa criatura. Ele tenta conferir o nível do dragão e descobre que está acima de 9.000. Mais tarde, Ylvia sonha com o mesmo dragão, transformando-a em espaguete, mas ela nem consegue entender direito o que viu. No dia seguinte, a mãe adotiva de Ylvia, Ylvia Sênior, nota que Ylvia parece esgotada, e Ylvia admite que perdeu toda a memória do trajeto de volta para casa na noite anterior. Ylvia Sênior sugere que ela consulte um médico porque vive se exigindo demais, mas a conversa é interrompida quando Al aparece para relatar o que viu. Eles imediatamente sobem ao escritório do mestre da guilda, onde Gilles conta que o poder de ataque do dragão era de 230.000, para desespero geral. Luke acrescenta que o dragão se chama Oraorus, e é poderoso o bastante para destruir o país inteiro num piscar de olhos. Ylvia congela ao ouvir o nome, antes de, abruptamente, enfiar a cabeça na mesa. Quando os outros pedem que ela descanse, ela insiste em ficar. Lamia acrescenta que o dragão era tão poderoso que nenhum deles conseguiu nem se mover, e que só heróis teriam alguma chance contra algo assim. Gilles sugere fechar a floresta de Green imediatamente, e Al tira a escama do dragão que encontrou. Ylvia se apavora ao vê-la, recordando uma memória em que seu irmão virou jantar de um dragão com escamas parecidas. Isso a faz chegar ao limite, e ela desmorona no chão. Mais tarde, Al está esperando quando Ylvia Sênior chega para avisar que Ylvia vai ficar bem. Ela também nota o manto que ele usa e fica surpresa ao saber que Ylvia lhe deu de presente. Ylvia Sênior conta que Ylvia não tem nenhuma memória da infância, e a única coisa que ela tinha quando foi encontrada era esse manto. Ylvia Sênior cogita se o manto está ligado ao dragão, então Al promete chegar ao fundo do mistério. Ela logo avisa em tom firme que ele não é para bancar o herói porque é só um aventureiro de rank G, mas ele jura que não vai entrar na floresta e vai fazer a pesquisa na biblioteca. Então Ylvia Sênior lhe passa uma missão: descobrir mais sobre o dragão, adiantando até poções de recuperação como pagamento. Com isso, Al sai e esbarra com o carteiro Rix,
que entrega uma carta da mãe dele. Em seguida, ele vai até a biblioteca, mas começa a entrar em desespero porque não encontra nada relevante nos livros. Ele recorda que Volpe tinha apenas 5.000 de poder de ataque quando foi derrotado. E como ele próprio está em 50.000, simplesmente não tem como proteger a cidade de um dragão com 230.000. Ele decide ler o relatório do incidente em que Ylvia Sênior encontrou Ylvia, mas o bibliotecário diz que o rank dele não é alto o suficiente. É então que Fal aparece e usa seu status real para liberar o acesso à seção de elite da biblioteca. Lá, ele descobre que Oraoros atacou a aldeia de Hanel 15 anos atrás. Mas Fal acha estranho, porque Oraoros supostamente morreu em batalha contra um dragão chamado Mirage. Com algo cheirando mal, os dois seguem para a aldeia e a encontram completamente em ruínas, até que Al ouve uma voz chamando por ele. Ele segue a voz e encontra o espírito de um menino que se apresenta como Hai, dizendo que esperou anos por alguém que pudesse encontrá-lo. Só Al consegue vê-lo ou ouvi-lo. E quando o menino pergunta sobre o manto de Al, ele conta que recebeu da recepcionista da Guilda dos Aventureiros. Ri revela que era ele quem usava aquela peça quando estava vivo, e que ela é um item mágico com status de defesa altíssimo. Ao ouvir isso, Al ativa o modo protetor no talo e envolve o manto em Fal, o que imediatamente a deixa com o coração disparado. Ela agora consegue ver Ri e começa a gritar, mas Al tapa a boca dela e pede que Hai continue a história. Hai diz estar aliviado em saber que a irmã está bem, e finalmente revela que é o irmão mais novo de Ylvia, a única sobrevivente do ataque de Oraoros. Al conta que Ylvia não tem memórias do passado, e Hai acredita que ela a selou porque o trauma foi severo demais. Mas isso significa que ela está em perigo, e Hai implora para que Al a salve. 15 anos atrás, Ylvia estava procurando por Hai na floresta, e o encontrou praticando com uma faca, que caiu de bruços no chão. Ylvia correu para ver se ele estava bem e o repreendeu por ser imprudente. Ri argumentou que queria ser um guerreiro corajoso e que correr riscos fazia parte do trabalho. Mas Ylvia disse que ele era o único irmão dela e que simplesmente não conseguia deixar de se preocupar. Enquanto ela limpava a sujeira do rosto dele, Ri ficou incomodado porque ela o tratava como bebê, quando o que ele queria era ser um homem. Nesse momento, uma nuvem escura cobriu o céu e Oraoros surgiu no horizonte. O dragão transformou a aldeia inteira em sua fogueira particular e os irmãos voltaram para encontrar a casa em chamas. Enquanto Oraoros voltava sua atenção para eles, Ri agarrou a mão de Ylvia e saiu correndo. Escondido atrás de uma parede, ele viu o dragão se aproximar de 2 crianças e uma velhinha. Quando o menino atirou uma pedra em Oraoros, o dragão declarou que o que mais o ofendia eram aqueles que não demonstravam medo. Enquanto o dragão se preparava para chamuscá-los, Ylvia estava quase gritando para eles correrem, mas Hai a deteve e disse que naquela situação, cada um só podia se salvar a si mesmo. Com isso, os irmãos saíram em disparada. Mas Oraoros bloqueou o caminho deles e se divertia jogando com eles como um gato com um rato. Enquanto corriam de novo, Ylvia tropeçou e caiu que nem toda mocinha de filme de terror, dando ao dragão a chance de alcançá-la. O dragão disse que adorava o olhar de terror no rosto deles, mas Ri tentou bancar o herói jogando uma faca no olho de Oraoros. Além de não causar dano algum, Oraoros ficou ofendido com a audácia daquele pirralho de achar que ia derrubá-lo com uma faca qualquer. Em sua fúria, o dragão saltou na direção de Ri, mas parou exatamente quando suas presas perfuraram o corpo do pobre garoto. Oraoros então revelou que não pretendia acabar com todos ali e que pouparia Ylvia, esperando 15 anos para terminar o que havia começado naquele dia. Ao ouvir isso, Hai disse ao dragão que protegeria a irmã mesmo depois de morto. E a determinação do garoto impressionou Oraoros de tal forma que ele permitiu que a alma de Hai permanecesse neste mundo, para que ele pudesse ver com os próprios olhos quando Oraoros assasse a irmã. Ri revela que Oraoros sempre deixa um único sobrevivente nas aldeias que destrói e espera 15 anos para terminar o serviço. Ele faz isso para que o sobrevivente espalhe seus feitos pelo mundo e ele se torne uma lenda entre os humanos. Hai também revela que o dragão se alimenta do terror de suas vítimas para ficar mais poderoso e implora que Al a ajude a salvar Ylvia. Al diz que não tem a menor chance com o poder que possui agora. Então Rio lembra de que Oraoros se alimenta do desespero e que precisam reagir com o oposto, o que o enfraquece. Após a orientação de Ri, Al carrega Fal nos braços e dispara de volta para a cidade. E a princesa imediatamente toma as rédeas da situação e começa a evacuar a população. Enquanto isso, Ylvia Sênior vai verificar como Ylvia está, só para descobrir que a garota saiu sozinha em direção à aldeia dela. Lá, ela se depara com Oraoros cara a cara, e todas as suas memórias voltam de uma vez. Oraoros a manipula psicologicamente, fazendo-a acreditar que a morte de Ri foi culpa dela, e que ela também será responsável pelas inúmeras vidas que serão perdidas naquele dia. Ylvia pede misericórdia ao dragão e suplica que ele tome sua vida e poupe as outras. Mas enquanto o dragão tenta sugar o desespero dela, ele declara que vai acabar com todos no palácio também. E ainda lhe dá uma escolha: se matar ou esperar enquanto ele devasta a cidade. E Ylvia escolhe a primeira opção. No exato momento em que ela aproxima a faca da garganta, Al aparece do nada e a impede, trazendo de volta aquele fio de esperança que ela precisava.
Oraorus imediatamente o arremessa contra um tronco de árvore. E Al admite que teria virado fumaça se não fosse pelo manto. Até Oraorus fica impressionado que Al sobreviveu a um golpe direto dele e pergunta se ele é mesmo humano. Enquanto Al se levanta, começa a correr em direção a Oraorus e diz que é apenas um fazendeiro, antes de dar um soco na cara do dragão. O golpe causa dano expressivo em Oraorus, mas o dragão persistente está longe de ser derrotado. Enquanto Oraorus se recompõe, Al pede que Ilvia recue e promete protegê-la, o que a faz lembrar de Ri. Al então desafia Oraorus para um duelo individual, mas o dragão o domina em segundos e esfrega ele pelo chão. Quando Ilvia começa a se preocupar com ele, Al se levanta dizendo que é fazendeiro, e não desiste fácil assim. Após desviar das chamas de Oraorus, ele agarra a mão de Ilvia e sai correndo, mas ela pede que ele pare, porque não quer que mais ninguém morra por causa dela. Al a garante de que a morte de Rai não foi culpa dela, e até conta que encontrou o Rai mais cedo naquele dia. Então ele repassa a mensagem de Ri, que o irmão se orgulha de ter dado a vida para salvar a ela, e que quer que ela viva uma vida longa e feliz. Enquanto Ilvia finalmente se acalma, Al diz que veio até ali para lhe trazer esperança, porque essa é a maior fraqueza de Oraorus. Nesse instante, o dragão os alcança de novo, ameaçando fazê-los sofrer muito. Mas Al percebe que os atributos de Oraorus caíram significativamente. Então ele olha para o dragão nos olhos e diz corajosamente que não tem medo algum. Ao ouvir isso, Oraorus avança com toda a raiva, mas Al canaliza o seu One Punch Man interior e despacha o dragão com facilidade. Mal a batalha termina, Ilvia se aproxima para ver se ele está bem e crava uma faca na barriga dele. Enquanto Al tenta sacar a poção de recuperação, a dor é tanta que ela cai no chão, e Ilvia zomba da situação. Ela então parte para cima dele de novo, e Al mal consegue desviar dos golpes antes de cair num joelho. Ele usa um pouco de magia para se manter de pé, enquanto pergunta o que significa aquilo tudo. Mas Ilvia abre um sorriso maldoso e avança novamente. Nesse momento, algo grandioso bloqueia o ataque dela, e Al olha para cima para ver o benevolente dragão Mirage, em sua verdadeira forma. Mirage avisa Al que Ilvia está sendo possuída por Oraorus. E Oraorus confirma, dizendo que queria se divertir mais com Al. Mirage declara que não vai deixar isso acontecer e concede seu poder de regeneração a Al, preenchendo o corpo dele com uma aura poderosa. Mal Al vê Mirage desabar, Fal já terminou a evacuação da cidade e está posicionada com seus homens, pronta para enfrentar o dragão. Ela admite que mesmo todas as suas forças reunidas não são suficientes para um inimigo desse nível, mas se recusa a desistir e está pronta para morrer lutando. Do outro lado, Mirage diz a Al que ele precisa atravessar as defesas de Oraorus e purificar Ilvia. Mas Oraorus sabe que Al não vai machucar aquele corpo, pois isso também machucaria Ilvia. Mesmo assim, Al dá um soco no estômago dela, revelando que Ilvia estava se comunicando com ele pelos olhos e lhe deu luz verde para fazer o que for preciso. No momento em que Ilvia recupera o controle do próprio corpo, Al estende a mão para ajudá-la a se levantar, mas Oraorus reaparece e o arremessa para longe. O dragão então invade a mente de Al esperando se fortalecer, absorvendo o desespero dele. Mas tudo o que encontra são campos de plantação e sementes sendo enterradas com carinho. Depois de mostrar a Oraorus que está blindado pela armadura do roteiro, Al o expulsa da própria mente, deixando o dragão sem reação. Mirage então ajuda Al a purificar o corpo de Ilvia, e uma luz intensa emerge da floresta, selando Oraorus de uma vez por todas. No fim, tanto Al quanto Ilvia ficam inconscientes, e Ilvia carrega Al de volta à cidade, onde ele acorda encontrando Fal e Ilvia de plantão ao lado dele. Depois que ele diz que está bem, Al o abraça de alegria, e ele se desculpa por tê-la preocupado. Então ele pergunta o que aconteceu com Oraorus, e Ilvia diz que o dragão se foi de vez. Ela acrescenta que Mirage usou todos os seus poderes e desapareceu junto. E Fal fica surpresa de terem vivenciado o dragão benevolente de perto. Al então pergunta como Ilvia está se sentindo, e ela admite que está bem mentalmente antes de revelar que agora consegue se transformar em dragão à vontade. Al imediatamente fica em guarda, achando que Oraorus ainda está no controle, mas ela o tranquiliza, dizendo que é ela mesma e faz a mão voltar ao normal. Ela também admite que ficou um pouco nervosa, porque esses poderes já foram usados para tirar vidas, mas agora pode usá-los para salvar. Ela também recorda a mensagem de Rai, então fez uma promessa a si mesma de que vai viver uma vida feliz dali pra frente. Vendo isso tudo, Fal fica um cadinho com ciúme porque está ficando de fora, mas os dois logo garantem que não há nada entre eles. Ilvia então pergunta quem é Fal, já que ela claramente conhece Al, e Al inventa um nome qualquer. Ilvia pergunta também como os dois se conheceram, e Fal diz que eles são amigos de infância. Nesse instante, o mestre da guilda e os outros entram correndo para ver como Ilvia está, e ela garante que está bem. Aí eles se viram para Al e o parabenizam por ter eliminado Oraorus, e Giles propõe um brinde à vitória de Al. Quando todo mundo concorda, Al diz que o mestre vai pagar a conta. Mas quando o velho se preocupa de onde vai tirar o dinheiro, Luke lembra que a cabeça de Oraorus deve ter uma recompensa enorme. Eles acrescentam que o valor será definido pela princesa, e Fal quase entrega sua identidade de tanto entusiasmo. Com isso, todo mundo vai até a taverna e brinda a Al.
E Fal pessoalmente agradece a ele por salvá-los mais uma vez. Ela admite que sabia que a cidade não estava à altura de enfrentar Oraoros, mas saber que Al lutava com coragem na floresta lhe deu a força necessária para liderar seu povo. No dia seguinte, Al pede ajuda de Testa na fazenda, e o amigo pergunta se ele não se cansa de cuidar de 2 campos ao mesmo tempo, um na aldeia e outro na capital. Al diz que não, porque ama cultivar a terra. Nesse momento, Rakes aparece do nada com mais uma carta, desta vez de sua mãe. Al pergunta como ele sabia onde encontrá-lo, e Rakes simplesmente responde que é um profissional. Depois que ele parte, Al lê a carta do pai reclamando que ele foi embora para a capital sem avisar, e o velho acha que Al arranjou uma companheira que lhe dá atenção divina. Ele também pede que Al os visite quando puder, e Testa aconselha que ele vá logo ver os pais, porque faz tempo que não os vê. Mais tarde, naquele dia, Al visita o mercado e vê um senhor vendendo tomates frescos. Ao morder um, sua mente explode de alegria e ele começa a bombardear o vendedor com perguntas. O vendedor fica desconcertado com tanto entusiasmo, mas depois de descobrir que Al é fazendeiro, conta ao rapaz que esses tomates vieram de Lurugus. Na mesma hora, Al corre até a guilda e avisa Ylvia de que precisa deixar a cidade. Ela começa a se preocupar achando que ele não gosta dali, mas ele a tranquiliza dizendo que só quer visitar os pais em Lurugus e comprar fertilizante por lá para as lavouras. Então ele pede que Ylvia transfira as missões dele para outra pessoa, e Ylvia diz que vai resolver sozinha. Ela revela que começou a usar os poderes do dragão para cumprir missões, então pede que ele vá visitar os pais sem se preocupar. Com isso, ele sai e esbarra com Fal bem na porta, que pede para acompanhá-lo numa missão para subir de rank. Mas Al diz que vai visitar os pais e que ela não pode ir junto. Mesmo assim, ela insiste, e Al simplesmente desaparece que nem pai de família. Enquanto conversa sozinho pela floresta, um orc gigante aparece do nada e estende a mão em sua direção, fazendo-o pensar que o orc quer ser amigo. Mas o orc pergunta se ele quer brincar de luta, e Al sai correndo para proteger a integridade física. O orc o alcança, e está prestes a fazer Al ver estrelas de pertinho, quando uma guerreira de cabelos azuis surge e o corta limpo. Enquanto Al chora pelos seus sonhos destroçados, a garota lhe oferece água e pergunta por que está viajando sozinho por uma floresta tão perigosa. Al diz que trabalha como aventureiro de meio período, mas ela não acredita nem um pouco porque ele parece um novato. Mesmo assim, ela se apresenta como Huri e pergunta para onde ele vai. Quando Al diz que vai para Lurugus, ela revela que também vai para lá e pergunta se ele quer fazer o trajeto juntos. Ela ainda brinca que, sem ela por perto, outro orc sedento pode aparecer. Mas Al pergunta por que ela não tem medo de viajar sozinha com um estranho. Huri diz que está ótima porque pode esmagar as joias da coroa dele se ele tentar alguma coisa. Mas ela também diz que não é bonita o suficiente para ele se interessar. Al responde que ela parece bem bonita para ele, e isso a deixa radiante. Então ela sugere que continuem antes que outro orc apareça. Eles caminham até o fim da tarde, mas Huri sente uma presença e pede que Al fique alerta. Ficam de costas um pro outro esperando algum inimigo perigoso, mas é Rix, com mais uma carta para Al. Depois que Rix vai embora, Huri pergunta se há algo importante, mas Al revela uma pilha de cartas acumuladas que vem recebendo da mãe. Ele conta que vai visitá-los, mas que o objetivo principal é comprar fertilizante para as lavouras. Em seguida, pergunta por que Huri viaja sozinha, e ela diz que não tem problema porque ninguém se preocupa muito com ela de qualquer forma. Então ela tira vários pedaços de tecido da bolsa sem fundo e propõe que acampem ali, o que deixa Al boquiaberto. Em pouco tempo, montam o acampamento, e enquanto Huri serve uma sopa, ele pergunta por que ela está indo para Lurugus. Ela revela que ouviu rumores sobre demônios causando problemas por lá e vai resolver a situação. Al pergunta por que ela está assumindo um risco tão grande sozinha, e ela diz que é sua obrigação como descendente do herói, o que o deixa de queixo caído. Mesmo assim, Al se preocupa com ela, dizendo que ela ainda é uma garota. Huri congela por alguns segundos porque é a primeira vez que alguém demonstra esse tipo de cuidado com ela. Depois de agradecer, ela se levanta e sugere que descansem, mas Al pega seu cobertor ali mesmo. Ela pede que ele entre na barraca, já que uma pessoa tão sem graça quanto ele não vai fazer nada mesmo que ela caia no colo dele. E Al concorda, sem muita animação. Dentro, ele pergunta por que ela tem 2 colchões, e ela diz que guarda um extra para imprevistos. Ela também pede que ele converse com ela até ela adormecer, mas assim que apagam o lampião, ela cai no sono. Al decide fechar os olhos também, mas Huri começa a agitar as pernas dormindo e esmaga as joias da coroa dele. No dia seguinte, eles finalmente chegam em Lurugus, e quando Al conta que só recentemente virou aventureiro, Huri fica feliz por ter conseguido escortar um novato. Já dentro da cidade, Huri diz que é a primeira vez que viaja acompanhada e que foi muito divertido. Ela relutantemente pergunta se ele gostaria de viajar com ela de novo, e Al diz que vai precisar de uma escolta de volta para a capital em alguns dias, e ela aceita animadíssima. Ela então lhe passa o endereço de onde vai estar antes de sair para investigar os demônios. Para sua surpresa, ninguém parece saber de nada, deixando-a a pensar se não era apenas um boato.
Nesse momento, ela ouve um grito e corre até o local para encontrar uma mulher que lhe diz que um demônio levou a irmã dela. Sem perder tempo, Huri dispara a floresta adentro, enquanto Ao localiza a casa dos pais no mapa. Quando se aproxima da porta, sua mãe, Lucica, sai de dentro e o abraça com tanta força que quase trinca os ossos. Enquanto ela o cobre de carinho, o pai de Ao, gigantesco, aparece na porta e confunde Ao com um estranho assediando a esposa. Ele acerta Ao na cara sem dó, mas Lucica fica furiosa e o arrasta de volta para dentro para dar uma boa lição nele. Depois disso, ela enche a mesa com um almoço especial, mas o pai é relegado ao cantinho do cachorro por ter se comportado mal. Ao provar a comida, Ao deixa escapar que a culinária de Lucica é ainda melhor que a de Huri, e Lucica imediatamente começa a pressionar perguntando quem é essa tal de Huri. Antes que Ao consiga explicar, o pai já assume que Ao finalmente pegou uma gata e que logo vai se tornar avô. Mas Lucica o bate de novo por falar sem ser chamado. Ao então explica que Huri é apenas sua escolta armada, e finalmente a violência doméstica cessa. Naquela noite, Ao bate papo com o pai e pede indicações de onde comprar fertilizante. Depois de marcar o mapa, o pai diz que ouviu falar em atividade demoníaca na região, mas que nas redondezas não se comenta nada sobre isso. Então pede que Ao descanse, mas Ao acaba dormindo na cama do pai porque Lucica já invadiu o quarto dele, pronta para afogá-lo em abraços. No dia seguinte, depois de comprar o fertilizante, Ao vai até a cidade e vê algumas pessoas reunidas ao redor de um sujeito que diz ter sido atacado por demônios. O homem indica o Bosque das Ilusões, mas assim que Ao sai de cena, o homem estala os dedos, revelando que foi tudo uma ilusão armada para atraí-lo. Na floresta, Ao vê uma mulher sendo atacada por um demônio e rapidamente o elimina, fazendo a mulher se jogar em seus braços. Então ela se transforma em demônio e está prestes a devorá-lo, quando Huri surge e o salva. Ela explica que os demônios estão disfarçados de pessoas e que não importa quantos ela derrote, mais aparecem. Ao fica chocado de descobrir que ela tem lutado sozinha o tempo todo e ela diz que é sua obrigação como descendente do herói. Nesse instante, o homem que enganou Ao aparece e zomba de Huri por ter falhado em enxergar as armadilhas dele. Depois de jogar na cara dela, ele se apresenta como Loki, enquanto seus olhos ficam pretos, sinalizando que não é humano. Huri pede que ele solte Ao, mas Loki diz que tem assunto com ele porque Ao eliminou tanto Volpe quanto Ouroboros. No meio de toda a sua tagarelice, Huri avança na direção dele, só para ser humilhada, e Ao usa magia de recuperação para curá-la. Huri pede desculpa a Ao por ter falhado, mas ele diz que ela relaxe enquanto ele esmaga Loki com muito mais força que o Hulk. Ao então salta em direção a Loki, mas ele desvia do golpe e dá uma cotovelada nas costas de Ao com tanta força que abre uma cratera no chão. Mesmo assim, Ao salta ileso e acerta um soco na cara de Loki logo antes de ser arremessado contra um tronco com um golpe devastador. Ao perceber que o rosto de Loki está se regenerando sozinho, Ao usa seu próprio feitiço de recuperação. Loki então elogia Ao por ter aguentado tanto tempo contra ele, antes de sugerir que se encerrem logo isso. Mas Ao ganha tempo perguntando que assunto é esse que Loki tem com ele. E Loki responde que está eliminando as pessoas que podem interferir nos seus planos. Seus alvos são Huri, a descendente do herói, Ao, que derrotou o dragão, e Ylvia, que herdou os poderes do dito dragão. Em seguida, ele invoca 2 parasitas gigantes para espancá-los, mas Ao agarra Huri rapidamente e sai da trajetória. Logo depois, Huri se recupera e diz a ele para fugir enquanto ela segura os demônios, mas Ao demonstra sua força eliminando os parasitas com um único soco. Então Loki invoca orbes explosivas de escuridão e as arremessa contra os heróis, deixando-os completamente no chão. De alguma forma, Ao e Huri sobrevivem, mas estão em péssimas condições para lutar, o que permite que Loki revoque os parasitas para imobilizá-los. Loki então explica que assim que os parasitas agarram alguém, não largam mais, e que a pele seria arrancada se ele tentasse se soltar. Com Ao sem poder se mover, Loki pede que Huri diga suas últimas palavras. Ela começa a chorar ao perceber que falhou com os pais dela. Ela revive a memória deles dizendo que ela poderia fazer qualquer coisa que colocasse a mente. Mas agora ela percebe que não conseguiu se tornar a heroína que queria ser. Com isso, Loki se despede e lança um orbe escuro para acabar com ela. Mas então ele vê que os 2 parasitas morreram de repente. Resulta que o fertilizante que Ao carregava funciona como pesticida e lhe permitiu eliminar os parasitas ao ponto de não se regenerarem mais. Mesmo assim, Loki acredita que Ao não consegue fazer muita coisa com os ferimentos atuais, mas Ao tenta a sorte, só para ver sua aura se esvair. Huri implora que ele não arrisque a vida por ela, mas Ao jura que vai salvá-la porque sabe que guerreiras de cabelos azuis são as melhores companheiras. Ao ver essa determinação, Huri percebe que a razão pela qual nunca se tornou heroína foi que se deixou abater pelas provocações dos críticos e desistiu. Mas Ao se recusa a desistir. Não importa quantas vezes seja nocauteado, porque é movido pela vontade de proteger os outros. Com um novo ânimo, ela volta para a batalha cravando a espada nas costas de Loki, mas ele sorri e diz que ataques assim não funcionam nele. Mesmo assim, ela diz que não vai desistir. E de repente, uma aura poderosa envolve seu corpo, que Loki reconhece como a bênção do deus da luz.
Ela então desfere um golpe de espada em Loki, causando dano expressivo no torso dele, enquanto ele não consegue assimilar o que está acontecendo. Com mais um salto e um golpe, Huri transforma Loki em cinzas e corre até Al para agradecer pela motivação. Mas Al desmaia de exaustão, e ela o deixa descansar no seu colo, admitindo que desenvolveu uma queda por ele. Naquela noite, Al finalmente acorda e se encontra no colo dela, o que o faz se afastar de susto e bater o nariz nela. Depois de se recuperar, Huri diz que o deixou descansar porque não sabia o caminho de volta. Mas Al diz que foi a decisão certa. Em seguida, os dois começam a andar, mas Huri ouve um barulho estranho, fazendo Al se perguntar se Loki ainda está vivo. Huri tem certeza de que Loki se foi de vez, então os dois prestam atenção e ouvem alguém chamando Al em voz assustadora. Huri começa a entrar em pânico, pois admite que não lida bem com fantasmas, mas a voz só fica mais próxima. De repente, Al percebe que é sua mãe, Lucica, e começa a se apavorar por Huri, porque Lucica é carinhosa demais. Sem pensar duas vezes, ele carrega Huri nos braços e sai em disparada, fazendo ela corar. Depois de escapar de Lucica, ele finalmente a coloca no chão, o que a faz rir porque ela acha que Al também tem medo de fantasmas. Al se abstém de contar que tem medo da própria mãe e a leva até o hotel onde ela está hospedada, só para descobrir que nunca existiu, era apenas uma ilusão criada por Loki. Enquanto os dois procuram outro hotel, Al diz que vai precisar de um novo lote de fertilizante porque usou o anterior contra os parasitas. Em seguida, Al se detém em frente à própria casa, lembrando do dia em que ele e Testa se perderam na floresta e Lucica foi procurá-los. Eles ficaram tão apavorados com ela que saíram da floresta correndo sozinhos e voltaram para casa, só para encontrar Lucica já esperando porque ela teleportou. No presente, Al abre a porta, mas a fecha na mesma hora ao ver a mãe vindo em disparada para abraçá-lo. Lucica aparece por trás dele, mas ele dispara pro quarto e deixa o pai receber a fúria dela. No dia seguinte, Lucica implora que Al não vá embora, mas o pai pede que ela o deixe ir porque ele já cresceu. Ela lhe lança o olhar da morte e ele cala a boca imediatamente. Mas Al diz que o sonho dele é ser fazendeiro e precisa voltar para cuidar das lavouras. Finalmente entendendo, Lucica lhe deseja o melhor e se despede com muito amor. Então Al se encontra com Huri depois de pegar um novo lote de fertilizante. Enquanto partem, ela menciona que Loki tinha um interesse pessoal nos dois, o que a faz crer que há um alvo grande nas costas deles. Al diz que não se preocupe, pois sempre virá salvá-la, e isso é o suficiente para abrir as comportas dela. Enquanto isso, Fal contempla o reino com um sorriso, quando sua criada chega para avisar que o rei quer vê-la. Alguns dias depois, Fal está prestes a partir do reino por alguma razão, e o rei começa a chorar achando que é um pai incompetente. Segurando as lágrimas, Fal diz para ele não se preocupar com ela, e que isso é o melhor para todos. Antes disso, Al e Huri chegam à guilda, e Ylvia fica sabendo que Huri é a descendente do herói. Ela pergunta como Huri conhece Al, e Huri diz que eles são parceiros inseparáveis. Ylvia aperta a mão dela e diz que com ela é a mesma coisa, e Al fica aliviado de ver que se deram bem. Mais tarde, Al flagra um menino tentando roubar parte da colheita, bem na hora em que Huri e Ylvia aparecem, e enquanto Ylvia diz ao garoto que não se deve roubar, Al vai pra cima, não porque ele roubou, mas porque colheu o legume antes de estar no ponto certo. O menino pede desculpa, mas quando sua barriga ronca, Al percebe que ele está com fome e lhe dá um repolho. Assim que ele morde, o garoto cai no choro ao perceber como está gostoso e maduro. Depois que ele vai embora, Ylvia conta a Al que, durante sua ausência, o comércio com a cidade vizinha parou por causa do aumento nos ataques de monstros. E com isso, os preços subiram e os pobres mal conseguem pagar pela comida. Nesse momento, o alarme de emergência dispara e a cidade cai novamente sob ataque demoníaco. Os cavaleiros e aventureiros se unem para conter os demônios, e Ylvia ativa seus poderes dracônicos para ajudá-los. Enquanto todos ficam de boca aberta, Al fica chocado com o quanto ela evoluiu durante a sua ausência. Então Al exibe sua própria força, dando ânimo a todos para continuar lutando. Mas não importa o quanto lutem, os demônios continuam aparecendo. Enquanto se veem encurralados, avistam uma nuvem de poeira ao longe. O rei de Antisburg aparece com seus cavaleiros, ergue a espada sagrada e ordena que os demônios recuem. E surpreendentemente os demônios obedecem. Naquela noite, Al está em casa quando alguém bate na porta. Ele a abre e encontra Fal, que diz ter vindo se despedir. Al a deixa entrar e pergunta o que ela quis dizer com isso, e ela diz que vai embora para sempre, o que o deixa de queixo caído. Antes que ela consiga explicar melhor, a criada bate a porta e diz que é hora de partir. Então Fal se despede dele e volta à carruagem. Por mais que Al tente arrancar alguma informação, Fal simplesmente pede que ele se cuide e parte, deixando-o preocupado. Alguns dias depois, enquanto Al ainda está processando tudo aquilo, uma mulher aparece com um menino que roubou os legumes da fazenda e o faz pedir desculpas. Ela também agradece pelo repolho e conta que trabalha como costureira, então ele pode procurá-la se precisar dos serviços dela. Ela também oferece comprar legumes dele, e Al os manda embora com uma cesta de batatas e um aceno de mão. Reax aparece do nada com mais uma carta, informando que os legumes dele estão sendo vendidos que nem água no deserto na cidade.
Al diz que é tudo graças ao rei de Antisburg, que repeliu os monstros da cidade, mas Reax solta um comentário irônico sobre o rei antes de entregar um jornal. Enquanto isso, na guilda, Ylvia convida Huri para almoçar junto, e Huri aceita animadíssima. Enquanto comem, ela lê o jornal e vê a notícia de que a princesa Fall está se casando, e o noivo é o príncipe de Antisburg. Lembrando de como o rei de Antisburg o salvou dos monstros, ela cogita se o casamento de Fall não é uma compensação pelo auxílio do rei, o que leva Huri a revelar que monstros não entendem palavras humanas. Nesse instante, Al se junta a elas e pergunta se alguém viu Fall, e as duas dizem que não a veem há 10 dias. Ele então passa uma carta de Lucica, onde ela conta que ouviu falar dos ataques de monstros à cidade e foi resolver o problema, mas acabou caindo numa toca de coelho. Resulta que a espada que o rei de Antisburg usou não tem poder mágico algum, e foi feita por um ferreiro comum, sem nenhum talento sobrenatural. Ela também revela que foi ex-comandante das Marionetes das Sombras. Então acredita que o rei de Antisburg está fazendo algo semelhante para controlar os monstros. Ylvia e Huri ficam apavoradas ao saber de Lucica, mas Al nem ao menos sabe o que são Marionetes das Sombras. Para sua frustração, elas explicam que as Marionetes das Sombras são uma unidade de inteligência, o que significa que Lucica é um nome de peso. Ylvia continua lendo e descobre que o responsável por convocar o enxame é um único demônio, cuja amante está sendo mantida refém para forçá-lo a obedecer. Lucica também revela que o rei de Antisburg está por trás de todo esse esquema e o usou como alavanca para tomar Fall. Ao ouvir isso, Al fica perturbado e declara que vai resgatar Fall. Mas isso surpreende as duas, porque ele chamou a princesa pelo primeiro nome. De qualquer forma, Huri sugere que hajam rápido. Mas Ylvia se preocupa porque Antisburg não deixa imigrantes entrar, já que também elegeram um candidato ultraconservador como governante. Mesmo assim, Al diz que não se preocupem porque tem uma ótima guia que os deixa entrar. Enquanto isso, em Antisburg, o príncipe Nedilus está em reunião com representantes de outra nação, que pedem que Nedilus lhes empreste o poder da espada sagrada para repelir os monstros. Porém, Nedilus diz que tem uma lista enorme de nações querendo proteção deles, e que não tem como ajudar a todas com uma única espada sagrada. Ao ouvir isso, todos os representantes oferecem fortunas e outros benefícios para persuadi-lo. E Nedilus fica ali sentado com um sorriso de canto de boca enquanto ouve cada proposta. Naquela noite, ele ri da ingenuidade de todo mundo por cair nos esquemas dele e pede que o demônio Volpe continue os ajudando. Mas Volpe se recusa porque já sacrificou muitos dos seus por vaidade de Nedilus, e Nedilus o esbofeteia e ameaça acabar com a amante dele se ele não seguir as ordens. Nesse instante, Fall entra na sala e repreende Nedilus por levantar a mão contra um servo, mas Nedilus dispensa o comentário e se serve de uma taça de vinho. Enquanto isso, Al visita a costureira para conseguir roupas novas para todo mundo, antes de se reunir com o resto do grupo na carruagem. Hax revela que já conseguiu a permissão para entrar em Antisburg de carruagem, mas que ele não vai junto. Quando perguntam por quê, ele revela que vai reunir monstros e conduzi-los até Antisburg para provar ao mundo que a espada sagrada é falsa. Quando o grupo pergunta como vai fazer isso, Rix revela que é membro das Marionetes das Sombras, e de espécie demoníaca. Para espanto geral, ele revela que foi criado por Lucica e que outros demônios vivem pacificamente entre os humanos. Volpe é um desses demônios cuja amante humana foi sequestrada e que é forçado a obedecer às ordens de Nedilus. Com isso, o grupo parte em sua missão de resgate, enquanto Fall está no castelo desejando poder ver Al antes de se casar no dia seguinte. No dia seguinte, as comemorações do casamento começam. Nedilus visita Fall e pede que ela o acompanhe enquanto discursam para o povo. Mas Fall pede que ele vá na frente e promete que logo o alcança. Depois que ele sai, Fall dispensa a própria criada e se olha no espelho, recordando o dia em que o pai lhe disse que ela poderia se casar com quem quisesse, mesmo que não fosse um nobre. Agora, mesmo sem sentir nada por Nedilus, Fall se convenceu a se casar com ele para proteger o reino. Enquanto isso, Al e os outros se infiltram na cidade dentro da carruagem, e Al coloca o disfarce de fazendeiro convicto de que vai funcionar. Mas a reação de Ylvia e Huri diz tudo. Elas perguntam qual é o plano, e Al diz que vão resgatar a amante de Volpe e levá-la à igreja, onde Volpe vai confessar tudo. Em seguida, Al sai e é imediatamente interceptado por um guarda que pergunta o que ele está fazendo ali. Al diz que é um humilde fazendeiro trazendo legumes frescos para o Palácio Real, mas o disfarce se desfaz em segundos quando vários guardas começam a persegui-lo. Em meio à perseguição, Ylvia rapidamente se transforma em dragão e arremessa Al direto para o prédio onde a amante de Volpe está presa. Depois de se arrancar dos escombros, Al pede desculpa à mulher por não ter batido antes de entrar, mas é novamente interrompido pelos guardas. Desta vez, ele usa legumes como armas e despacha todos, antes de perguntar à senhora se é a amante de Volpe. Depois que ela confirma, ele explica que Volpe está sendo explorado e que precisa da ajuda dela para expor as maldades desse país. Ela concorda em ir com ele, mas está acorrentada pelas pernas e não consegue se mover. Sendo o Al que é, ele a coloca nas costas e atravessa o prédio todo em disparada, alertando cada guarda no caminho. Do lado de fora, ele alcança Ylvia e Huri.
e juntos os três fogem do exército inteiro até chegarem perto do palácio. Lá, as garotas pedem que Al deixe os cavaleiros perseguidores nas mãos delas e siga em frente para impedir o casamento. Confiando nas habilidades delas, Al avança enquanto as garotas se viram para encarar o enxame de cavaleiros. Tudo isso enquanto Rix aguarda do lado de fora esperando o momento certo para agir. Enquanto isso, o pai de Fal lhe pergunta uma última vez se ela quer desistir do casamento, mas ela insiste que está fazendo isso pelo bem do reino. Com isso, o rei conduz Fal até o altar, e os sacerdotes os fazem dizer os votos antes de pedir que se beijem e selar o matrimônio. Com aquele sorriso presunçoso, Nedilus diz a Fal que pode ficar tranquila porque ela agora pertence a ele. Mas enquanto ele aproxima o rosto para beijá-la, Fal vai engolindo em seco por dentro. No último segundo, alguém escaneia a porta de vez e joga Nedilus para o outro lado, e Fal fica de boca aberta ao ver Al entrar na igreja. Enquanto ele cumprimenta Fal com toda a casualidade do mundo, os olhos dela marejam antes de abrir um sorriso enorme. Nedilus imediatamente avança e diz a todos que Al veio sequestrar a princesa. Mas Al ignora todas as acusações e anuncia que a espada sagrada que Nedilus carrega é uma farsa. Quando o burburinho começa, Nedilus ri para disfarçar o nervosismo e o acusa de confundir o povo com mentiras. Nesse momento, o pai de Fal intervém dizendo que viu a espada dispersar monstros com os próprios olhos, o que só infla ainda mais o ego de Nedilus. Aí, um cavaleiro invade o recinto e informa ao príncipe que o país está sendo atacado por centenas de monstros. Enquanto vários dragões fingem um ataque à cidade, Rax observa com orgulho e deixa o resto com Al. Em pânico, os presentes no casamento pedem que Nedilus use a espada e repila os monstros. Então, Nedilus sai procurando por Volpe. Ele o encontra abraçado à amante humana e Rix aparece para entregar a espada a Nedilus. Nesse instante, o príncipe percebe que está cozido. E para piorar, Al arremessa a espada na direção de um monstruzinho que a mastiga ao meio, deixando todo mundo apavorado. Quando todos se viram para Nedilus em busca de respostas, Volpe revela que foi tudo encenação e usa sua flauta para mandar os monstros embora. Ele então conta como foi pressionado a fazer esse serviço sujo e que a espada não tinha poder algum. Mesmo sendo desmascarado, Nedilus começa a rir porque já tinha enviado uma horda de monstros em direção ao país de Fal, espalhando carcaças de monstros nas fronteiras. Mas aí Ilvia e Huri aparecem para revelar que o reino não vai cair tão facilmente, porque os corajosos soldados e aventureiros estão trabalhando juntos para protegê-lo. Al então se aproxima de Fal e diz que ela não precisa se sacrificar por ninguém, e isso a enche de alegria. Nesse instante, um enxame de cavaleiros aparece e Nedilus manda que eles destruam quem se opuser a ele. Mas os cavaleiros jogam as espadas no chão em protesto. Então Nedilus tenta assassinar o rei em vingança. Por sorte, Al o detém e o nocauteia com um soco devastador, encerrando o esquema de uma vez por todas. Depois que os cavaleiros prendem Nedilus, Fal salta nos braços de Al e declara que o ama, fazendo todo mundo congelar de surpresa. Huri começa a protestar porque Al nunca contou que era tão próximo da princesa. Mas quando Fal se recusa a soltá-lo, Huri o chama de mulherengo por estar de casinho com as duas. Nesse momento, o rei coloca a mão no ombro de Al e o agradece por ter salvo sua vida. Ele também o parabeniza pelo casamento com a filha. Mas Al entra em pânico porque nunca topou isso. Enquanto o rei sai, ele esbarra com Rix, que lhe entrega uma carta detalhando todo o plano de Nedilus. O rei reconhece que Rix é das marionetes das sombras, e Rix revela que alguém estava puxando as rédeas dos bastidores. Alguns dias depois, Nedilus vai para trás das grades e Al volta para o reino, se juntando a Gilles e sua equipe na guilda, enquanto eles o elogiam por tudo o que fez. Fal aparece sem o acessório mágico, o que deixa todo mundo de queixo caído. Ela então recompensa todos os aventureiros com uma fortuna em joias por protegerem o reino, fazendo Ilvia se perguntar onde já viu Fal antes. Depois que Fal vai embora, ela volta usando o acessório para esconder a identidade e começa a discutir com Huri, declarando que não vai deixar nem a princesa nem ela roubarem Al dela. Completamente apavorado com as duas, Al volta pro campo para conferir as lavouras, mas as garotas o seguem e exigem saber com qual delas ele vai ficar. Al tenta distraí-las mostrando o tamanho do próprio rabanete, mas elas estão mais interessadas no rabanete da calça dele. Frustradas, as garotas perguntam se ele tem alguém que gosta, e Al tranquilamente diz que sim e as deixa com a cara no chão. Ele então volta para casa e coloca os legumes na mesa, ao lado de um porta-retrato com a foto dele e de sua amiga de infância, Ilia. 15 anos atrás, o pai de Al, Gilles, estava trabalhando no campo quando se virou e percebeu que Al havia feito o dobro do trabalho em metade do tempo. Enquanto Al explicava que amava cultivar a terra, Gilles ficou ali parado em choque, até Lucica aparecer e espancá-lo por ter feito Al fazer o trabalho dele. Mais tarde, Al foi até os vizinhos para compartilhar parte da colheita, e foi aí que viu Ilia correndo de 2 fazendeiros que a pegaram roubando. Al ficou se perguntando por que alguém roubaria, e os vizinhos contaram que a pobre menina devia estar com uma fome enorme para chegar a esse ponto. Eles também acreditavam que os pais de Ilia deviam ter falecido e que ela morava sozinha nas montanhas. Mas infelizmente, não havia nada que pudessem fazer por ela.
Nesse instante, Ilia escapou dos fazendeiros e passou por Al, roubando a cesta que ele havia trazido antes de sair em disparada. Mais tarde, enquanto ela mordia uma batata crua, viu Al parado nas redondezas e saiu correndo. Mas Al a deteve e deixou uma tigela de sopa para ela, enquanto ela se escondia atrás de uma árvore. Al deixou a tigela no chão e se afastou até ela se sentir segura o suficiente para sair. No dia seguinte, trouxe mais comida, mas como ela ainda estava com medo de aparecer, deixou a tigela no mesmo lugar. Depois disso, trouxe sanduíches e Ilia finalmente se sentiu confortável o suficiente para comer ao lado dele. Quando ela disse que estava gostoso, ele respondeu que havia cultivado todos os legumes ele mesmo e que queria tornar as pessoas felizes através da agricultura. Nesse momento, a barriga dele começou a roncar. Então, pediu metade do sanduíche dela. Exatamente quando ele o pegou, os fazendeiros de antes apareceram, a agarraram e ameaçaram vendê-la a traficantes de escravos. Al pediu que a soltassem, mas eles se recusaram, dizendo que ela havia roubado muito deles. Ao ouvir isso, Al se ajoelhou e implorou que deixassem a menina ir, prometendo até pagar tudo o que ela devia cultivando os campos deles. Mesmo assim, os fazendeiros mandaram ele se mandar, mas Gilles apareceu e perguntou o que estava acontecendo. Depois que os fazendeiros explicaram a situação, Gilles lhes deu um barril cheio de arroz em troca da liberdade da menina, e eles finalmente aceitaram. Al perguntou a Gilles se estava tudo bem com isso, e ele disse que não, porque temia que Lucica o cozinhasse no jantar no lugar. Enquanto conversavam, Ilia chegou com uma cesta de batatas que havia roubado alguns dias antes e pediu que fizessem isso para o jantar. Al então teve a ideia de contratar Ilia nos campos, e ela aceitou animadíssima. 2 anos depois, Ilia trabalhava nos campos com Al. Mas quando ela pediu que ele descansasse um pouco, ele se recusou porque queria terminar tudo. Gilles apareceu e disse a ela que deixasse Al ser, pois ele sempre foi obcecado com aquilo. Ilia ficou com ciúme porque ele passava o dia inteiro na fazenda, enquanto ela queria que ele passasse tempo com ela também. Nesse momento, viram Testa correndo desesperadamente de um enxame de abelhas. Mas Lucica apareceu do nada e as eliminou com facilidade. Testa agradeceu e disse que ela estava tão bonita quanto sempre. Mas Gilles ficou com ciúme e ameaçou quebrar as nozes dele se ele voltasse a olhar para a esposa. Lucica mandou Gilles calar a boca e disse a Al que iria à capital comprar uma casa nova. Então ele deveria cuidar de tudo na ausência deles. Quando ele perguntou o que estava errado com a casa atual, Lucica disse que agora eram uma família de 4 e precisavam de um lugar maior. Depois que eles partiram, Al perguntou a Testa por que as abelhas estavam atrás dele e Testa sacou um mapa de aventureiro em resposta. O mapa supostamente indicava um tesouro enterrado em algum lugar na floresta. E embora a floresta fosse conhecida por ser perigosa, Testa achava que conseguiriam sair ilesos se desviassem das abelhas. No início, Al estava hesitante, mas Testa disse que ele poderia encontrar uma joia para dar a Ilia. Então, Al concordou em ir. Ele então pediu para ela tomar conta da fazenda, e embora ela insistisse em acompanhá-los, os dois a deixaram sozinha. Mais tarde, Al admitiu que estava um pouco incomodado com o quanto Ilia era grudenta e desejava que ela fizesse amigos na aldeia. Testa contou que as pessoas a tratavam muito mal por lá, e Al ficou chocado porque ela nunca havia contado. As peças se encaixaram e Al percebeu que os pais estavam procurando uma casa nova justamente para proteger Ilia do bullying. Testa pediu que ele não pensasse demais nisso e se focasse em encontrar o tesouro para deixar Ilia feliz. Logo depois, chegaram ao ponto marcado, mas Testa pisou numa pedra que rasgou o penhasco ao meio e os jogou dentro de uma ravina. Os dois então se depararam com um templo antigo onde encontraram uma placa com uma língua desconhecida gravada. Quando Al a tocou, foi teleportado para a arena do boss dos 4 reis, onde se deparou com um dragão aterrorizante. Enquanto o dragão avançava, ele desmaiou e acordou mais tarde dentro de uma tenda com Ilia ao seu lado. Testa logo se juntou a eles, e quando Al saiu, descobriu que o vulcão havia entrado em erupção e coberto tudo de cinzas. Toda a aldeia foi evacuada, mas a ponte que levava à capital havia desabado, deixando as pessoas presas com pouca ou nenhuma comida. Al foi até os campos para ajudar, mas viu que todo o seu esforço havia sido em vão. Nesse momento, sentiu uma dor intensa no corpo, no lugar onde o dragão o havia mordido, e pediu desculpa a quem simplesmente o abraçou com força e implorou que ele não a deixasse de novo. À noite, Ilia se esgueirou até o acampamento do chefe para roubar comida para eles. Mas quando lembrou do dia em que Al se ajoelhou pela liberdade dela, se impediu de repetir o mesmo erro. No dia seguinte, as pessoas novamente receberam rações mínimas, e Ilia despejou a parte dela no prato de Al, porque ele precisava mais que ela. Al percebeu que a porção estava maior, mas Ilia disse que a capital havia enviado mais mantimentos e que logo passaria. Ela também disse que estava louca para comer de novo os legumes que ele cultivava, e isso levantou seu ânimo. Pelos dias seguintes, ela continuou dando a própria porção a Al, mas foi demais para o seu corpo frágil, e ela morreu de desnutrição. Mais tarde, Testa invadiu a tenda de Al para contar sobre Ilia, e Al não conseguia acreditar que ela havia dado a vida para protegê-lo. Logo depois, um funeral foi realizado para a pobre garota, e Al não conseguia se perdoar por ter deixado isso acontecer. Após esse episódio,
Al dedicou a vida à agricultura, assombrado por essa memória terrível até os dias de hoje. Alguns dias depois, Al derrota um dragão e decide ir até a guilda para contar a Ylvia, mas esbarra com uma garota desacordada no chão. Depois de se certificar de que está viva e bem, Al decide levá-la para casa. No dia seguinte, Al está dormindo na cadeira quando a garota o acorda e pergunta por que está ali, querendo saber se ele vai mandá-la para algum lugar suspeito. Al diz nervosamente que não fez nada e que a encontrou desacordada na estrada principal. Então a trouxe porque ficou preocupado. Al então pergunta o que aconteceu e ela diz que estava indo até a guilda fazer um pedido. Ela então sai sem explicar nada, mas Al se oferece para levá-la até a guilda, já que ele também tem assuntos lá. Ele também se oferece para preparar o café da manhã e ela finalmente se apresenta como Linnea. Logo depois, Huri chega e vê Linnea nas roupas de Al, o que a deixa de cabeça quente porque ela acha que Al arranjou uma nova concorrente. Enquanto Linnea se vira para perguntar a Huri quem ela é, Huri fica furiosa e sai xingando coisas que fariam o canal perder a monetização. Mais tarde, na guilda, Ylvia informa Al que Huri entendeu errado e promete esclarecer as coisas na próxima vez que a ver. Al então conta que Linnea veio fazer um pedido. Então Ylvia os leva ao escritório, onde Linnea diz que algo estranho está acontecendo na cidade dela, e que não sabe bem como explicar. Ylvia se preocupa dizendo que é vago demais para alguém aceitar a missão. Então Linnea se vira para Al, que aceita prontamente. Ylvia então pergunta onde ela mora, e quando Linnea diz Cidade Dourada, Al fica super animado porque o lugar produz um aspargo especial. Depois de agir que nem um completo bobo da corte, Al sugere que partam imediatamente para a Cidade Dourada. Mas Linnea começa a temer que ele vá querer algum tipo de recompensa especial. Quando Al pergunta por que ela é tão desconfiada, ela diz que o pai a criou com uma visão desconfiada dos homens. Então ele a garante que não faria nada com ela nem que pagassem. Ainda um pouco insegura, Linnea delicadamente pega a mão dele e diz que vai ficar de olho nele para ter certeza de que pode confiar. Al fica nervoso e sugere que partam, sem saber que Huri estava observando tudo aquele tempo todo. Mais tarde, Al e Linnea pegam uma carruagem para a Cidade Dourada, e Al fica preocupado ao descobrir que a cidade cortou o comércio com todos. Nesse instante, uma horda de orcs sedentos começa a perseguir a carruagem, e Al começa a se apavorar pela própria integridade. Depois de desmaiar no colo de Linnea, ele acorda e pede desculpa, fazendo-a se perguntar se ele estava sonhando com coisas proibidas. Enquanto Al garante que está limpo, ele percebe que Linnea colocou um colar calmante nele enquanto ele dormia. Nesse instante, chegam à cidade e Linnea desce da carruagem imediatamente, levando o cocheiro a contar a Al que Linnea ficou acariciando o cabelo dele e cantando músicas para mantê-lo calmo enquanto estava desacordado. Mais tarde, chegam ao portão e os guardas imediatamente bloqueiam a entrada de Al. Mas quando Linnea diz que ele é convidado dela, eles o deixam passar. Al então olha para trás e os vê segurando esfregões em vez de lanças, o que acha bastante estranho. Lá dentro, ele para numa barraca de comida para comprar um lanche e também faz perguntas sobre as coisas estranhas na cidade. Além de não obter respostas, o dono da barraca queima o lanche dele e age como se fosse normal. Ele começa a repetir a mesma frase que nenhum personagem de videogame com bug, deixando Al sem jeito. Al também vê um homem derrubar legumes frescos na rua, e quando tenta ajudá-lo, o homem o olha com um olhar morto e vai embora. Mais tarde, enquanto tenta entender o que diabos está acontecendo, Linnea pede que ele vá para casa dela primeiro para clarear a cabeça. Ela o leva à loja de pingentes administrada pela família dela e lhe mostra uma réplica do colar que ele está usando, dizendo que tem a proteção divina do Deus da Luz, e é por isso que eles dois são os únicos normais na cidade. Ela também conta que os pais desapareceram, e quando Al promete encontrá-los também, ela gentilmente pede que ele tome cuidado. No dia seguinte, Al encontra Lamuru, o senhor da Cidade Dourada, que usa um pingente quase idêntico. Como é um dos poucos com o juízo no lugar, Al quer fazer perguntas. Então Lamuru o convida para um jantar no castelo. Nesse momento, duas garotas suspeitas arrastam Al dali e Linnea corre atrás. Mais tarde, Linnea se pergunta por que Lamuru não buscou ajuda externa, e Al diz que vão obter respostas no jantar. Linnea pede que ele fique bem atento porque é do tipo que parece e age que nem um idiota, mas ele a garante que vai ficar bem. Naquela tarde, chegam à mansão de Lamuru, e Al pergunta o que está acontecendo na cidade. Lamuru sorri e diz que ele não precisa se preocupar com isso. Aí os cavaleiros dele apontam as alabardas em direção a Al. Sem hesitar, Al elimina todos os guardas e avança para bater em Lamuru, mas Linnea o detém, lembrando que ele é um idiota que confia demais nas pessoas. Enquanto Al tenta entender o que está acontecendo, um demônio aparece atrás de Lamuru e se apresenta como Brit, revelando que tem controlado os humanos usando cristais feitos do próprio poder de hipnose. Ele também revela que ficou intrigado com Al, que havia derrotado vários demônios poderosos. Então queria controlá-lo também para alcançar a dominação mundial. Al se vira para Linnea perguntando se tudo o que compartilharam até então era falso, mas ela diz que não, e que só o trouxe até ali porque Brit sequestrou os pais dela. Ao ouvir isso, Al decide deixar Brit o hipnotizar,
Mas Línia começa a se arrepender de tê-lo levado para essa armadilha quando ele não fez nada além de ser gentil com ela. No último segundo, Al destroça o cristal e revela que seus amigos já destruíram o outro cristal que Brit usava para controlar a cidade. Brit fica confuso sobre como ele se comunicou com os amigos sendo vigiado o tempo todo. E Al revela que as duas garotas que o arrastaram mais cedo eram as amigas dele, Ylvia e Huri, que já tinham descoberto o que estava acontecendo e montaram um plano com Al para encerrar essa loucura. Al então diz ao demônio para se render porque os pais de Linnea também estão livres, mas o demônio ameaça acabar com o senhor se Al não desistir. Porém, Al sabe que o verdadeiro senhor desta cidade adora Aspargo, então enfia um na boca dele para apelar à humanidade. Isso de fato faz Lamuru voltar ao normal e Al despacha o demônio com um único ataque. Depois disso, Linnea agradece a Al pela ajuda e até o beija, prometendo voltar à capital e roubá-lo para si num futuro próximo. Alguns dias depois, Al está colhendo tomates e vê que a nova safra é de qualidade excepcional. Enquanto aprecia o próprio trabalho com carinho, Huri também está ajudando na fazenda ao lado de Fal e Ylvia, e todas concordam que está sendo muito divertido. Enquanto conversam, Fal percebe que Ylvia e Huri estão usando pingentes azuis e pergunta sobre eles. Huri conta que ganharam de Al e que ele disse que tem efeito calmante e afasta o mal. Fal se sente deixada de fora por não ter um, então decide pedir a Al diretamente. Mas Huri avisa que não vai rolar porque elas ganharam como recompensa por ajudá-lo numa missão. Ylvia acrescenta que Al os recebeu de Linnea, mas Fal fica contrariada porque tem uma nova concorrente pelo coração de Al. Ela reclama que Al sai por aí em aventuras e faz amizade com uma garota nova toda vez, e as outras concordam com a observação. Fal também diz que precisam ficar de olho para ele não conhecer outra. Nesse instante, ouvem Al gritando e correm até ele para ver lamentando com o mato crescendo na fazenda. Enquanto Al fica enfurecido por não ter notado antes, as garotas percebem que ele é focado demais nas lavouras para sequer pensar em outra garota. Mais tarde, ele vai até a capital vender legumes frescos ao lado de Huri e Fal, e é aí que Giles aparece para comprar algumas coisas também. Giles também o aconselha a aparecer na guilda às vezes porque Lamia e Luke querem tomar uma bebida, e Al promete aparecer da próxima vez. Nesse momento, Fal vê o rei fazendo rondas disfarçado e rapidamente se esconde. Quando o rei se aproxima da barraca, pede que o tratem como um homem comum e lhe dê um rabanete. Depois que Al entrega, o rei pergunta quando ele vai se tornar genro dele, mas Al diz que é diferente. O rei o tenta acrescentando mais um terreno ao já existente de Al, junto com ferramentas agrícolas avançadas, e Al quase cede, mas Huri o detém. Vendo isso, Fal arremessa uma batata na cara do rei e o nocauteia. E Al vê um ser angelical no sonho. Quando tenta alcançá-lo, acorda, e se vê segurando o rei, sem entender o que acabou de ver. Recompondo-se, diz ao rei que vai pensar no assunto, fazendo-o partir satisfeito. Depois de vender tudo, Al agradece às garotas pela ajuda e decide usar o dinheiro ganho para comprar produto contra o mato da fazenda. Ao ver os olhos dele brilharem de raiva, as garotas ficam com medo e saem cada uma pro seu lado, enquanto Al volta para a fazenda. Mais tarde, enquanto Rix entrega correspondências, vê Al e diz "Oi", mas recebe um olhar sombrio em troca. Quando pergunta o que está acontecendo, Al conta que tem mato crescendo na fazenda e destruindo as plantações. Nesse instante, os dois avistam uns caras importunando uma garota, e Rix cogita se são traficantes de escravos. Al se aproxima e manda que parem, mas os valentões sacam armas e mandam ele se mandar. Al desvia dos ataques rapidinho e elimina os dois antes de se virar pro traficante, que molha as calças e sai correndo. Al verifica a garota e percebe que ela é uma demônia, o que a faz entrar em pânico. Mas Reax a reconhece como Uria e mostra que ele também é um demônio, o que a tranquiliza um pouco. Reax então conta a Al que Uria é a filha do rei dos demônios, fazendo-o se perguntar o que alguém como ela está fazendo por ali. Reax a garante que Al não é inimigo, e ela pede para ele salvá-los. Quando Al pede detalhes, ela conta que estava com o cuidador demônio dela, Volpe, que de repente disse que ela não estava segura e criou um portal para teleportá-la à força para ali. Ela está preocupada que algo terrível esteja acontecendo com os demônios e implora que Al salve o povo dela. Reax a lembra de que o território dos demônios fica do outro lado do oceano e que levaria pelo menos 3 dias de barco até lá. Mas Al toma para si a missão de ajudar Uria, em troca de Rix cuidar do mato da fazenda dele. Quando Rix pergunta como vão encontrar um barco tão rápido, Al diz que não se preocupe, agarra Uria e atravessa a água caminhando que nem Jesus. Depois de algumas horas a pé, finalmente chegam ao território dos demônios. E apesar de estar enjoada, Uria fica feliz porque vai conseguir ajudar o povo dela. Ela também chama Al de Onishan e agradece pela ajuda. Mas isso o faz lembrar de Ilia. Nesse instante, Volpe aparece e ela fica animada de vê-lo. Mas Volpe imediatamente os ataca, e Al precisa salvá-la. Em segundos, a cena vira um campo de batalha com Volpe atacando sem parar, mas Al acredita que alguém está o controlando. De alguma forma, em meio ao caos, Al se aproxima e dá um chute na cara dele, deixando-o nocauteado. Ele então verifica Uria,
que não consegue acreditar que o gentil cuidador dela estaria recorrendo a tamanha violência. Al sugere que vão até o castelo, mas Volpe se levanta de novo e carrega um ataque mortal, mandando Al se afastar de Uria. Nesse momento, Lucica aparece e arranca o fôlego de Volpe, revelando que Hicks a colocou a par da situação e ela correu para salvar o filho. Mesmo com tudo isso, Uria afirma que Volpe é o mais poderoso usuário de magia e sempre cuidou dela com carinho. Mas Lucica sugere que o deixem ali e sigam em frente por hora. Em pouco tempo, chegam ao castelo e encontram todos os guardas mortos, levando Lucica a acreditar que lutaram entre si sob o controle de alguém. Uria então corre até a sala do trono e encontra o pai no chão, mas Al percebe que ele ainda está respirando. Ele também nota que um dos guardas está respirando e corre até ele. O homem vê Uria bem e rapidamente pede que ela se afaste de Lucica. Bem no momento em que Lucica balança a espada. Por sorte, Al agarra o braço dela no último segundo antes de dizer que ela não é a mãe real dele. Quando Lucica pergunta como ele sabe, Al diz que a mãe real o abraçaria tão forte que quebraria os ossos. Impressionada com a esperteza de Al, a mulher decide revelar sua verdadeira forma e se transforma em uma garota de cabelos cor-de-rosa que Al reconhece imediatamente. Enquanto Al fica paralisado de choque, ela diz que sentiu saudade e até colocou o look favorito dela especialmente para esse dia. Al não consegue acreditar porque a viu morrer e ser enterrada, mas ela revela que foi salva pelo Deus das Trevas. Então demonstra o poder do dito Deus, criando um orbe negro poderoso e o usando para cortar o castelo inteiro ao meio. Por sorte, Al tira Uria do caminho, mas fica horrorizado com a escala do poder de Ilia. Ilia então avança com toda a presença de um boss final e elogia Al por ser tão forte. Embora o poder do Deus das Trevas dentro dele esteja selado, ela conta que ele tem uma habilidade especial que aumenta drasticamente seus atributos, e isso faz Al lembrar do dia em que evoluiu na fazenda. Ilia explica que é graças ao poder do Deus das Trevas, mas Al fica confuso porque nunca chegou nem perto de nenhum Deus das Trevas. Ilia diz que ele chegou sim, e promete contar tudo se ele se juntar ao lado dela. E Al quase cede, mas Uria o puxa de volta. Ilia zanga e diz que ela não deve interferir, agarrando-a pela garganta. Mas quando Al tenta detê-la, Ilia usa os poderes dela para imobilizá-lo. Ela também ameaça acabar com Uria se Al se recusar a se juntar a ela, mas Uria pede que ele simplesmente fuja. Ilia então parte para acabar com ela. E quando Al corre para detê-la de novo, ele se vê numa versão em preto e branco da realidade onde o tempo está congelado. Enquanto tenta entender o que está acontecendo, um ser angelical aparece diante dele e se apresenta como a deusa da luz, que vive em conflito com o deus das trevas há eras. No entanto, usando o pingente que ele carrega, ela conseguiu entrar em contato com ele e congelar o tempo. Ela então pega a mão dele e lhe concede o próprio poder para que ele consiga lutar contra Ilia. Em seguida, rebobina o tempo alguns segundos e parte, dando a Al uma segunda chance de salvar Uria. Al usa os novos poderes para atacar Ilia, mas tudo que consegue é crescer grama, o que é suficiente para distraí-la. Ilia zomba dizendo que ele tem uma habilidade inútil, mas vinhas crescem da grama e a imobilizam, dando tempo a Al para salvar Uria. Depois de se libertar, Ilia saca uma espada e avança em direção a Al, mas ele usa as mesmas vinhas para bloquear o ataque. Ele então a suspende no ar, e Volpe aparece para desferir um ataque poderoso contra ela. Em seguida, Volpe vai verificar Uria, mas ela sai ilesa da fumaça e o nocauteia num instante. Então avança para acabar com ele, mas para no último segundo, declarando que está entediada demais para continuar. Enquanto decide ir embora, Al pede que espere, mas ela diz que vão se encontrar a sós da próxima vez antes de desaparecer. Ao ouvir isso, Volpe agarra Al pela gola e pede que ele se explique, mas Uria implora que o solte porque Al salvou a vida dela. Nesse instante, o rei dos demônios também acorda e confirma que Al o salvou, mas também fica curioso para saber quem é aquela maluca. Al finalmente conta que Ilia é sua irmã mais nova e pergunta ao rei dos demônios se ele sabe algo sobre o deus das trevas. O rei conta que esse deus estava envolvido com os antepassados dele e promete entrar em contato quando souber mais. Com isso, Al se despede e conta a Uria que vai visitá-la de novo, fazendo-a pular no pescoço dele. Mas Volpe a puxa de volta furioso e acusa Al de tentar se aproveitar de Uria, só para o rei o mandar calar a boca. Alguns dias depois, Fal pede à criada Linnea que a substitua enquanto sai disfarçada. Enquanto isso, Al ainda está processando tudo que Ilia disse, se perguntando se tudo isso está relacionado ao dragão aterrorizante que o atacou tantos anos atrás. Então vai até a fazenda conversar com Testa, perguntando se ele viu alguma coisa no dia em que foram caçar o tesouro. Quando Testa não traz nada de útil, os dois sentam para bater papo e Al pede que ele apareça na capital de vez em quando. Porém, enquanto sai, Testa sussurra para si mesmo que não pode deixar os campos. Mais tarde, Al vai até a floresta, onde é perseguido por um orc de novo, mas desta vez decide enfrentar em vez de correr. Infelizmente, o soco não faz efeito algum no orc, então ele sai em disparada, só para Gilly e o grupo salvarem ele de novo. Lamia fica um pouco contrariada ao vê-lo com dificuldade contra um orc, levando em conta que ele é um boss de raid, e isso também confunde Al.
Ele vai até a guilda e conta a Ylvia e Ruri, que também ficam sem entender. Ylvia pede que ele mostre a tela de status, e Al a abre para revelar que o poder de ataque dele caiu drasticamente. Em silêncio, ele conclui que deve ser porque a deusa da luz removeu o poder do deus das trevas dentro dele. Mas quando Ylvia pergunta por que aconteceu, ele opta por não contar. Nesse instante, Rix aparece com mais uma carta da mãe de Al, que ficou sabendo dos acontecimentos recentes e prometeu investigar. Nesse momento, Fal aparece e pede que Al saia com ela, mas Ruri fica contrariada porque queria ele para si. Ylvia também embarca no trem e os dois grupos se juntam ao time de Giles para tomar uma bebida. Al ainda tem um monte de perguntas sem resposta, como se Ilia está viva de verdade e qual é a conexão dela com o Deus das Trevas. Mas por enquanto, está cercado de 3 gostosas que estão morrendo de vontade de provar a linguiça temperada dele. É vida de fazendeiro, mas alguém tem que viver. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.